Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nós vamos ver a nossa aula hoje, né? Continuar aí. Hoje nós vamos ver a tabela periódica, tá? E eu gostaria que vocês pegassem a apostila 2, na página 13, apostila de Química. Vocês têm lá a tabela periódica. Eu gostaria que vocês abrissem na página para ir acompanhando o que eu vou falando aí, tá bom? Pessoal, primeiro a gente vai falar o histórico, né? Como que a tabela periódica surgiu, tá? Então, voltando aqui, ó, a tabela periódica no século XIX tinham certos elementos, os cientistas viram que tinha certos elementos que tinham propriedades semelhantes, né? Então, daí surgiram modelos para tentar organizar os elementos de maneira lógica na tabela periódica. Então, surgiram diferentes ideias, né? Elementos agrupados de várias maneiras. E um professor de química chamado Dmitry Mendeleev, ele viu que se ele colocasse em ordem de massa atômica dos elementos, ele tentou ordenar elas em ordem de massa atômica, né? E ele conseguiu fazer a organização que englobou o maior número possível de elementos, tá? E viu que essas propriedades se repetiam periodicamente, né? Ele conseguiu prever ainda a existência de elementos que ninguém conhecia, que não eram conhecidos ainda na época, né? Por meio dessa organização. E aí ele fez previsões sobre as propriedades dos elementos, como os valores de massa próximos, né? E dos que estão na mesma coluna. A organização dos elementos em uma tabela tornou fácil a identificação de propriedades comuns a vários elementos, né? E permitiu também a previsão de propriedades desconhecidas. Bom, gente, a tabela de Dmitry, ela não era uma tabela perfeita, né? E aí foram surgindo outras tabelas, outros cientistas que foram estudando, acabaram estudando mesmo em cima da tabela dele. Ô, pessoal, olha, na página 11 tem um modelo semelhante ao modelo da página desse químico Mendeleev, tá? Dá uma olhadinha, dá uma lidinha na página 11 aí e tenta verificar a tabela como era, né? Porque agora a gente vai ver como que é a tabela hoje em dia, tá? Então, a tabela periódica moderna, tá bom? Bom, pessoal, então a tabela periódica moderna é essa que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Quando a tabela de Mendeleev, alguns elementos eles não se encaixavam na coluna em que foram colocados. Então, outro cientista, tipo o Henri Moseley, ele descobriu um método para determinar a carga elétrica do núcleo e, com isso, ele determinou o número atômico. Assim, a tabela de Mendeleev podia ser corrigida quando se agrupavam os elementos de acordo com o número atômico. Então, ao invés de ser pela massa atômica, eles começaram a fazer a tabela de acordo com o número atômico, tá? Então, surgiu uma lei, que é a lei periódica dos elementos, que essa lei é o quê? Algumas propriedades físicas e químicas dos elementos variam de forma periódica, regular, né? Como com o número atômico. Então, vamos aprender, então, a interpretar essa tabela. Se vocês observarem a tabela aqui, ó, vocês vão olhar, vocês vão ver que os elementos químicos, eles são representados por símbolos. Então, eu tenho B, né, que é o símbolo do boro, eu tenho Al, que é o símbolo do alumínio. Nós já vimos isso na aula passada, como que são feitos esses símbolos, né? O cádmio é o CD e assim por diante. Então, tá aqui dentro de um quadradinho, tá vendo? O hélio tá aqui dentro de um quadradinho, né? E tá lá ainda o símbolo. Então, tenho aqui o símbolo, que é o hélio. Eu tenho o nome HE, né? Depois eu tenho o nome, que tá aqui embaixo, hélio. Depois eu tenho o número atômico, que tá aqui em cima. Eu tenho a massa atômica, que tá embaixo aqui. E eu tenho a distribuição eletrônica dele, por exemplo, o hélio só tem 2 elétrons, esse elétron é na camada K, tá certo? Então, são isso aí que eu tenho em cada quadradinho desse relativo a cada elemento químico. Bom,
Eu tenho 7 linhas horizontais. O que é horizontal? Na medida do horizonte, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 7 linhas horizontais. Essas linhas são chamadas períodos ou séries. E os elementos que estão em ordem crescente de número atômico. Olha aqui para você ver. O hidrogênio é o número 1, o hélio é o número 2. Depois eu tenho o lítio 3, o berílio 4, o boro 5, 6 o carbono, 7 o nitrogênio, 8 o oxigênio, 9 o flúor, 10 o neônio e assim por diante. Então, é ordem crescente de número atômico, tá? Depois eu tenho os elementos de transição, gente, são esses elementos aqui, ó, que estão no meio da tabela, tá? Eles começam aqui, ó, nesse meio, vem até aqui do 3 ao 12, ó, tá vendo? Tá no meio da tabela, é o grupo 3 ao 12, são os metais de transição, tá? E embaixo aqui, ó, nas laterais, eu tenho os elementos representativos. Essa lateral de cá e de cá, ó, eu tenho os elementos representativos, tá? Então, eu tenho o grupo 1 e 2 e tenho o grupo 13 até o grupo 18, tá? Depois, nós temos que um átomo de um mesmo período, o que é período? É a linha, né? Um átomo de um mesmo período, ele tem o mesmo número de camada eletrônica. Por exemplo, o sódio aqui, ó, ele tem 1, 2, 3 camadas eletrônicas. O alumínio, que está no mesmo período, ele tem também 1, 2, 3 camadas eletrônicas. O silício, a mesma coisa, com 3. O cloro, a mesma coisa, com 3. E o argônio, a mesma coisa, com 3, tá? Então, o período em que o elemento está, né, ele vai indicar o número de camadas eletrônicas que ele possui. Por exemplo, se ele está no período 4, ele tem 4 camadas eletrônicas, né? E assim por diante, tá bom? Isocolunas. O que é isso? São essas colunas aqui, ó. 1, 2, eu tenho 18 colunas, ó. Eu tenho 1, 2, 3, até 18. Eu tenho 18 colunas, tá? Verticais, né? São chamadas as famílias. Então, tem essas famílias, a família do berilo, a família do nitrogênio, assim por diante, tá? Ficam os elementos, em cada família dessas, os elementos têm propriedades semelhantes. Agora, o hidrogênio, gente, embora ele esteja aqui parecendo que ele está na primeira família, ele não está em família nenhuma, tá? Depois, eu tenho os lantanídeos e os actinídeos. O que é isso? Essa família é 3 ou 3B, que é isso aqui, ó. Ele está encaixado no 3 aqui, ó. Tipo, esses dois aqui de baixo, os dos lantanídeos, tá? E do actinídeo, tá aqui embaixo, tá? É a família 3 ou 3B. E esses aqui são chamados os elementos de transição interna, tá? Esses elementos aqui, ó. Tá? Então, eu tenho os elementos de transição e os elementos de transição interna. Bom, cada um, por exemplo, o LA, eles ficam como se estivesse aqui dentro desse quadradinho aqui, ó, tá? Do LA até o LU, tá? E tenho também dos actinídeos, fica aqui embaixo, ela tem do AC até o LR, tá bom? Então, vem até pra frente aqui, tá bom? Então, são os elementos de transição interna. O sétimo período são produzidos artificialmente, esses aqui, ó. Esses elementos aqui, quase todos são produzidos artificialmente. E quem tem o número atômico maior que 92, aqui, ó, 92, eles são chamados transurânicos. Eles são radiativos e transformam-se em outros elementos. Porque ele tem um número atômico maior que o urânio. O urânio é 92, tá? Então, transurânio. Então, tem aqui o urânio 92, tem o Netúnio, tem o Plutônio e assim por diante.
Pessoal, depois nós temos também, olhando a tabela periódica, a gente vai ver que todos os elementos que tem fundo verde aqui, ó, eles são metais. Todos esses elementos que tem fundo verde são metais. Os que tem fundo amarelo aqui, ó, eles são o quê? São não metais ou ametais, né? E temos esse fundo azul aqui, que são os gases nobres, que são os não metais também, chamados gases nobres, tá? E depois a gente tem também a cor das letras. Por exemplo, o boro tem uma cor, tá a letra dele, o B, está escrito em letra preta, né? Isso quer dizer que se você olhar de cá, ó, você vai ver que ele está no estado sólido, tá? E o nitrogênio, ele é vermelho, então ele está no estado gasoso. A cor da letra vai determinar o estado físico que o elemento se encontra, tá? Em temperatura ambiente, tá bom? Então, gente, por hoje é isso aí, por hoje é só, tá? Vocês fiquem bem em casa, use bem o álcool gel, lave as mãos o tempo todo, cuidado com essa Covid, que tá ficando, né, bem atrapalhado, tá? E se for sair de casa, se for preciso sair de casa, não deixe a máscara em casa, vai de máscara, tá bom? Tchau pra vocês, um beijo grande, até a próxima.